Impressionante, nada menos do que isso. Seja pelo seu tamanho, pelo seu canto, pela forma de viverem, baleias são animais que se destacam muito na hora de despertar a nossa curiosidade. E hoje iremos descobrir o quanto baleias podem ser tão impressionantes na morte quanto na vida. Senhoras e senhores, eu sou o Daddy Jack e espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, é DaddyJack13, bem simples, do jeito que tá aparecendo aí. No vídeo de hoje, iremos abordar o tema Whale Fall, o incrível evento que ocorre no fundo do mar após a morte de uma baleia. Nas profundezas do oceano, uma chuva nunca para de cair. O que os cientistas chamam de neve marinha é um fenômeno que acontece apenas, de fato, em águas muito profundas, com mais de quilômetros de profundidade. O que acontece é que com tantos níveis assim de profundidades diferentes e tantas formas de vida diferentes vivendo acima de si, o solo submarino acaba ficando forrado não pela areia ou por rochas, mas por essa camada de neve marinha. A neve marinha é composta majoritariamente de material orgânico que cai lá de cima, dos níveis superiores, animais mortos, fezes, algas, plânctons e a lista segue. E lá no fundo existem animais que sobrevivem exclusivamente disso, se alimentam desses detritos. É pouca coisa, mas o suficiente para que essas criaturas toquem a sua modesta vida. Até que uma baleia cai. Uma baleia azul, por exemplo, que é a maior entre as espécies, pode chegar a pesar 180 toneladas com seus 30 metros de comprimento. E na selvagem e difícil vida submarina, óbvio que algo de tamanha imensidão não passaria desapercebido. Nada da carcaça da baleia será desperdiçado. Para os modestos carniceiros do fundo do mar, é como achar uma mina de ouro, fazendo uma metáfora, algo que pode facilitar o resto de suas vidas. A carcaça de uma baleia pode durar décadas, alimentando diferentes tipos de animais, formando diferentes sociedades, diferentes ecossistemas. Isso de acordo com o nível de decomposição do corpo ou o que resta dele. Esse fenômeno é conhecido como Whale Fall, na tradução livre, queda de baleia. Cientistas dividiram esse fenômeno em 4 estágios de decomposição. Tudo começa ainda em cima. Talvez navegando internet afora, você já tenha esbarrado em algum daqueles vídeos mostrando carcaças de baleias explodindo. Esse é o processo inicial da decomposição, que produz gases internos, fazendo com que o corpo do animal infle até não aguentar mais e se romper, explodindo, literalmente igual um balão que recebeu ar demais. Esses gases são o que fazem a baleia flutuar, mas quando o corpo estoura, a carcaça finalmente afunda. O primeiro estágio começa, enfim, quando a carcaça alcança o fundo do mar. Como o corpo da baleia está inteiro ou quase isso, acontece um verdadeiro banquete para os animais necrófagos. Animais carniceiros, como tubarões e algumas outras espécies de peixes. Eles vão se encarregar de devorar todos os músculos, gorduras e os órgãos internos. Essa etapa, esse processo das partes maiores da baleia sendo devoradas, pode durar apenas alguns meses ou até mesmo 2 anos. Isso com 40 a 60 quilos do corpo da baleia sendo consumidos por dia.
mesmo com essa quantidade de carne sendo consumida diariamente, os animais que estão se alimentando podem demorar até 2 anos para terminarem o trabalho e precisarem procurar outra fonte de alimento. Óbvio que a duração dessa etapa depende de algumas outras coisas, por exemplo, o tamanho da baleia, a sua espécie, a região onde a carcaça caiu. Mas enfim, após isso, entramos no segundo estágio. Quando os animais maiores já devoraram justamente as maiores porções de carne e gordura, os restos são deixados para trás, o que ainda é um banquete, mas para animais menores, como crustáceos, vermes e até polvos. Nesse estágio vai haver uma quantidade bem menor de espécies diferentes habitando a carcaça, mas uma quantidade muito maior de indivíduos, justamente por serem animais menores. E eles vão se aproveitar de cada resto, de cada canto de carne deixado para trás. A carcaça da baleia vai ser a morada desses pequenos seres por até, no máximo, 2 anos também, até que já não reste mais nada e aquilo já não seja uma carcaça, mas apenas um esqueleto. Assim se inicia o terceiro estágio, o mais longo, podendo durar até 50 anos. Esse estágio se inicia assim que todos os tecidos moles já foram devorados, como eu disse, restando apenas os ossos. Bactérias irão cobrir, colonizar o esqueleto por completo. Essas bactérias são especialistas na degradação dos lípidos, que, falando de forma bem simplória, são nutrientes e componentes necessários para todo ser vivo. Ou seja, não apenas a carne e a gordura, até mesmo os nutrientes presentes nos ossos de uma baleia irão retornar para a natureza num processo infinito, num ciclo mórbido e ao mesmo tempo tão bonito que acontece desde a primeira vida. O quarto e último estágio, enfim, ainda é alvo de discussão entre os cientistas, mas para entregar pelo menos um resumo para vocês, ele se inicia quando todos os nutrientes foram removidos do esqueleto da baleia. O que resta ali é meramente o mineral que compõe os ossos. O que vemos então é como se fosse uma mera pedra de cálcio. Algo que já teve vida e que já abrigou vida. Olhando para essa cena final, para mim, olhando para o que resta, é como se fosse contemplar as ruínas de uma antiga civilização que já foi rica e abundante, mas hoje já não existe mais. A história de um verdadeiro colosso dos mares, afundado e retornado para a natureza numa espécie de vida após a morte.